Antes de começar aqui na exposição da palavra aqui, desse último dia, está aqui falando e agradecendo aqui, fiz até uma cola aqui, que são muitas pessoas para nós agradecermos aí na nossa série de conferências. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus, que nos despertou para estarmos fazendo essa série de conferências. E aí o Senhor colocou esse tema no nosso coração e nós estamos aqui trazendo assim esta palavra. E aí, espera aí só um minutinho. Essa palavra foi de manhã, não é essa? Tá. E aí, nós falamos com o Senhor aqui e o Senhor trouxe essa série de conferência aqui ao nosso coração. E nós vamos trabalhar nesta noite esse último ponto aqui. Então, queremos agradecer a Deus primeiramente e a toda a equipe do ministério aqui de ensino da nossa igreja, da qual eu faço parte também. Eu sou professor dessa série aqui, do nosso ministério. E aí nós temos aí toda uma equipe de trabalho, coordenação, professores, todos nós estamos aí empenhados para que isso aconteça. Estamos aqui preparando desde sexta-feira aí. E aí queria agradecer todos os voluntários que vieram trabalhar desde sexta-feira aqui conosco. Obreiro, sentinela, os diáconos da igreja aqui conosco estavam aí trabalhando, doando o trabalho aqui na casa do Senhor. Pessoal da intercessão, pessoal da mídia, da comunicação aqui da igreja, músicos, vocalistas, o pessoal todo aí comprometido junto conosco. Ontem nós tivemos aqui no dia que é da juventude, e aí o pessoal da juventude estava aí conosco, ministrando louvor aqui, e aí o diácono Renato e a Solange, que são líderes aí da Juventude Viva, estavam aí conosco ontem, prestigiando ali, e aí a gente agradece. Também agradecemos aí também as doações que nós recebemos aqui na cantina. Agradecemos a Verônica, que doou uma torta, que aí você vai poder ainda comer hoje aí um pedaço dessa torta que nós recebemos ontem, que está assim uma delícia. De ontem para hoje, já ganhei alguma coisa aí, vou perder essa semana caminhando, mas já ganhei muito de ontem para hoje, de sexta para hoje, e vou perder aí nessa semana caminhando aí. Eliminar, na verdade, porque se a gente perde, a gente pode achar de novo, então o negócio é eliminar. Então, mas nós tivemos aí, e hoje ainda vamos continuar aí, fazendo algumas coisas na cantina. E aí nós agradecemos aí a Verônica, ganhamos bolo também na sexta-feira, fizemos um caldo na sexta-feira aqui, a Leila fez, um caldo de camarão, gente, estava muito bom, o negócio estava bom aqui nesses dias. E aí agradecer também os alunos da Escola Bíblica Semanal, o pessoal da Turma Alfa, que também produziram os trabalhos lá embaixo, a Ivonete e a Carol, que fez os painéis que estão lá no térreo, aqui para nós, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela dedicação de vocês aí de estar conosco aqui na quinta-feira fazendo lá o painel. Nós agradecemos pela vida das irmãs e agradecer também ao pastor Renê, a irmã Jaísa, que nos permitiu fazer toda essa programação, né? Que sempre que a gente propõe algo aqui da igreja, o pastor Renê confia no nosso trabalho, confia na nossa idoneidade aqui, confia que o ministério realmente tem responsabilidade com a questão do ensino, e aí nos cede a igreja, nos cede o espaço para que nós possamos estar apresentando o nosso trabalho. Então nós queremos agradecer a todos os envolvidos. De repente posso ter esquecido de alguém, mas se sinta aí agradecido a Deus também por tudo isso que foi feito nesta noite. Foi sempre um prazer aqui estar com você nesse tempo. E aí nós vamos aqui agora, temos aqui, Lucas, abre aí o Word que você vai achar. É a última que está aí, 1 Coríntios 15, tá? É o texto de hoje. Então, nós vamos aqui, como eu falei, 1 Coríntios 15. Queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse sua Bíblia aberta nesse texto. 1 Coríntios 15 é o texto que nós vamos trabalhar. Nós vamos falar aí da segunda vinda de Jesus, no que vai acontecer neste dia da segunda vinda de Jesus. E aí nós vamos estar orando ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos revele toda a verdade, que Ele fale aos nossos corações e nos mostre aquilo que Ele quer nos falar e revele aquilo que Ele quer nos falar nesta noite. E certamente será proveitoso para nós. Vamos estar orando ao Senhor.
Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua presença nesta noite. Através dos louvores que apresentamos ao Senhor, que o Senhor possa ter recebido. E assim, Senhor Deus, como tudo foi feito aqui, através do ofertório, através do dízimo, das ofertas, das contribuições, nós agradecemos o Senhor por permanecer na nossa vida, nos nossos corações, nos iluminando e nos fazendo crescer a cada dia na Tua presença, sendo dependente exclusivamente da Tua ação poderosa através do Espírito Santo, nos conduz a toda a verdade nesta noite, que essa palavra venha de encontro aos corações, trazendo, Pai, resposta aos anseios de cada um, sobre tudo aquilo que há de acontecer, naquele grande e terrível dia, de que o Senhor virá buscar a Tua noiva, e nós agradecemos por fazer parte dela, em nome de Jesus, amém e amém. Abriram aí 1 Coríntios 15, amém? Então, antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, eu queria que você, não abrisse não, deixa que eu vou ler aqui, eu vou ler o texto de Hebreus 6, versículo 1 e 2, que diz assim, coloca aí para mim, isso. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avançando para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor aqui de Hebreus, ele está falando que nós precisamos avançar na maturidade, avançar no crescimento, avançar em conhecer o Senhor, sem, no entanto, esquecermos do pilar da nossa fé, da essência da nossa fé, que são essas 6 coisas aqui que ele fala nesses 2 textos. Nós não podemos deixar de pregar o arrependimento das obras mortas. Nós não podemos deixar de dizer que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, ao sermos alcançados pela graça salvadora de Cristo, tivemos uma mudança e precisamos viver essa mudança de vida todos os dias. Esta é uma mensagem que a igreja não pode deixar de pregar. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que nós estávamos antes de conhecer Cristo. Precisa haver uma mudança em nós, uma mudança de dentro para fora, não somente estética, não somente exterior, mas precisa haver uma mudança na nossa vida por completo, uma mudança total. Então a primeira coisa que a igreja não pode deixar de pregar é que precisa haver uma mudança em todo ser humano que decide andar ao lado de Cristo. E isso é uma das primícias. Sem arrependimento não existe salvação. Sem mudança de vida não existe salvação. Um dos critérios da salvação é o arrependimento daquilo que fizemos na vida, até conhecermos e termos o encontro com Jesus. Então essa é a primeira parte que ele diz aí. E para haver arrependimento e para haver salvação, precisamos ter fé em Deus. A salvação é um ato que vem através da fé. E é a fé que o Senhor nos concede. Então, o autor do texto aqui, aos Hebreus, ele está falando que nós não podemos deixar de falar a respeito disso, ensinarmos a respeito do batismo, que o batismo nas águas, ele é um ato simbólico que nós fazemos, uma confissão de fé, e aquilo é visível diante das pessoas. Você simplesmente não toma um banho, você faz, na verdade, um ato espiritual. Quando você desce as águas, você está sepultando a velha natureza, e quando você ressurge numa nova novidade de vida. Então, tudo isso, nós precisamos continuar ensinando e fazendo isso através da igreja. E ele continua aí. Nós precisamos continuar falando sobre a imposição de mãos. Quando nós oramos impondo as mãos sobre as pessoas, quando nós oramos também ungindo com óleo, nós precisamos orar com fé. Isso tudo faz parte da pregação do Evangelho. Quando nós oramos por alguém que vai começar a trabalhar na casa do Senhor e nós impomos as mãos, nós estamos transmitindo autoridade. Da mesma forma que alguém orou por nós e nos transmitiu autoridade para falarmos à igreja, para anunciar o Evangelho, para curarmos os enfermos, isso também nós fazemos transmitindo essa autoridade para outra pessoa, através da imposição de mão, assim como o Senhor fez nos apóstolos. Os apóstolos fizeram pelos discípulos e até chegar a nós, e assim nós continuamos dando sequência à geração que virá posteriormente. Então nós precisamos continuar fazendo isso. E aí ele fala do nosso assunto de hoje. Precisamos falar da ressurreição dos mortos, porque se os mortos não ressuscitam, a nossa mensagem é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa mensagem é vã. E é disso que vamos falar nesta noite. Então nós estamos aqui nessa incumbência.
E aí ele fala que depois da ressuscitação dos mortos, da ressurreição dos mortos, e na transformação daqueles que estiverem vivos, virá o juízo, seguirá o juízo. Então tudo isso é a mensagem que a igreja não pode deixar de pregar. Se a igreja não prega isso, ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Se ele só prega a bênção, se ele só prega a prosperidade, se ele só prega a riqueza, se ele só prega bem-estar social, bem-estar financeiro, só prega isso, não fala de arrependimento, não fala de mudança de vida, não fala de mudança de posicionamento na sociedade, não fala da ressurreição dos mortos, não fala do juízo eterno, se não prega nada disso, é qualquer outra coisa. Pode ser clube social, pode ser, não sei, clube social não é biscoito não, pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo precisa pregar que o Senhor vai voltar. E aquele que não se converter dos seus maus caminhos, não largar os velhos hábitos, definitivamente vai para o inferno. Porque se a igreja não pega... Não, pastor, essa mensagem é muito pesada, vai assustar o povo. A gente não está aqui para ser bonzinho. Eu não estou aqui para ser legal. Eu estou aqui para ser profeta. Então, aqueles que não confessarem Jesus como o único e suficiente Salvador, definitivamente não herdarão a vida eterna com Deus. Pastor Denilson pregava aqui de manhã. Parece que ele tinha combinado com a gente. Estava falando justamente de Miqueias. Um tempo que parece muito com o tempo de hoje. Os profetas vendendo profecias, vendendo sentenças. Se pagasse bem, a profecia era boa. Se não pagasse, a profecia era ruim. A profecia era de acordo com o que se pagava. Se você pagar bem, a situação vai ficar boa para você. Se você não pagar nada, eu vou te amaldiçoar. É o que a gente vê hoje. Parece o tempo de hoje que Miqueias estava vivendo. Tudo vendido. Mas nós não somos profetas vendidos. Nós viemos falar que o tempo está se encurtando. O relógio está na contagem regressiva. E quando o Senhor vier, Ele vai pedir conta de tudo. Não é só do que a gente faz na casa de Deus não, gente. É de tudo. Em todo o tempo. Aquilo que nós fazemos, o Senhor vai pedir conta. E aí o que você tem apresentado para o Senhor? O que você tem feito para apresentar diante do Senhor? Ele vai pedir conta daquilo que Ele te entregou, da sua capacidade, dos recursos, da sua família, do seu trabalho. Se você é uma testemunha fiel de Cristo. Porque quando o Senhor nos deu o Espírito Santo, lá em Atos 1:8, que Ele diz: e vós recebereis virtude, recebereis o Espírito Santo. Não é para falar em língua estranha, não é ficar dando profecia para os outros, não é nada disso não, gente. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é para isso. Não é não. Recebereis o poder do Espírito Santo, serei minhas testemunhas. É para isso que o Espírito Santo serve. Falar em línguas é um dom do Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus em nós é para nós proclamarmos e anunciarmos a vinda do Senhor, a volta do Senhor, a transformação de vida. O Senhor quer mudar a vida das pessoas, o Senhor quer transformar a sua vida. Mais do que uma cura física, o Senhor quer te dar salvação e a vida eterna. A cura física faz parte do pacote, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Mas os sinais e maravilhas, os milagres são consequências da salvação. Não é primícia da salvação. Primeiro acontece a salvação. Os milagres se seguem àqueles que creem. Só que as igrejas hoje têm pregado ao contrário. O foco é o milagre, o foco é o resultado. Não. A causa é a salvação. O milagre é consequência. Só que eles inverteram. Mas a gente continua pregando que Jesus Cristo veio salvar a humanidade. Então, essa é a nossa pregação, essa é a nossa premissa. É isso que nós cremos e não podemos deixar de pregar. E a nossa pergunta nesta noite é: por que precisamos falar sobre a segunda vinda? Porque se não falarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. E nós vamos dar conta diante do Senhor daquilo que deixamos de fazer. E aí Ele vai falar: Jorge, eu te dei uma missão, eu te dei um serviço para você fazer e você não fez. Eu te entreguei uma tarefa. Você foi chamado para anunciar as boas novas, anunciar a virtude daqueles que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para isso. Então, se eu não fizer isso definitivamente, outros farão em meu lugar. Mas aquilo que compete a mim fazer, outros vão fazer. Mas aquilo que compete a mim ganhar, eu vou deixar de ganhar. E eu não quero deixar de ganhar nada que o Senhor tem preparado para mim.
Então nós precisamos a cada dia continuar pregando a mensagem da cruz, a mensagem da transformação, a mensagem da nova vida, a mensagem do Deus que decidiu se manifestar entre nós para nos restaurar, para nos tirar da mão do inferno, para nos tirar da mão de Satanás, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós estamos aqui para isso. Pode ser que eu não seja popular, pode ser que ninguém vá curtir essa mensagem, pode ser que todo mundo vai virar a cara e não vai gostar, mas eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Pastor, você está sendo agressivo, você podia ser mais legal. Podia, até posso, mas a mensagem não é para isso. A mensagem ela não é popular. O evangelho popular, se eu dissesse que todo mundo vai ficar rico, que você vai ter uma casa própria, que você vai ter uma casa de praia, que você vai ter um carro zero na garagem, essa mensagem é popular. Eu ia ganhar 500 likes, milhões de visualizações. Agora, quando eu digo que definitivamente nós precisamos nos consertar, viver uma vida de fé, de glória, na presença do Senhor, mudando de vida, nos transformando, nos arrependendo, aí deve ter umas 50 visualizações, umas 2 curtidas, porque é uma mensagem que não agrada mais, mas é uma mensagem que nós não podemos deixar de pregar, porque temos compromisso com a verdade, temos compromisso com Cristo, para aquilo que Ele nos chamou para fazermos, desde que a igreja foi criada lá no começo, quando o Senhor subiu ao céu, e diante da grande comissão, falou a respeito do que estava acontecendo. Então vamos nós aí, eu vou ler os primeiros 11 versículos aí desse texto, porque é um texto muito longo e nós temos muita coisa para caminhar, mas eu vou pontuar os principais textos aí para nós trabalharmos. Diz assim aí, a partir do primeiro versículo aí até o 11: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho, o qual anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se revestirem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a você o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas aí é Pedro, tá, gente? E depois aos 12, lembrando que só tinha 11 porque Judas já tinha morrido. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Esses 500 irmãos aí é a grande comissão. Porém, alguns já dormem. Quando o apóstolo Paulo diz aí dormem, é porque já morreram, tá? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu mesmo nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que em mim foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja ele, assim preguemos, assim vocês creram. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa da ressurreição de Cristo. Ele diz que não só ele viu, assim como Pedro, como Tiago, como os apóstolos, e uma comissão de 500 pessoas. Então, definitivamente, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está situada na antiga Grécia, e aí os coríntios, como gregos, tinham dificuldade de entender a ressurreição dos mortos. Porque, como o apóstolo Paulo diz, a ressurreição dos mortos, para o judeu, era loucura. E para os gregos não existiam. Então ele está falando com um povo que definitivamente tinha dificuldade para entender, porque acreditava que morria e acabava tudo. E aí ele está escrevendo para uma igreja que tem dificuldade, embora cometesse outras práticas que a gente vai ver aqui na frente, que contradizem essa atitude.
Mas essa igreja tinha dificuldade nessa questão da vida após a morte, porque eram materialistas. Isso estava embutido na igreja porque o contexto social daquele lugar fazia com que eles crescessem dessa forma. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês creram numa mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Se fosse assim, a gente pode fechar a igreja e ir embora. Porque se Cristo não ressuscitou, para que nós vamos continuar pregando? Se a nossa esperança é num dia também sermos, ou seja, transformados para vivermos com Ele na eternidade. Se isso não aconteceu, não tem por que continuar pregando, não tem por que continuar acontecendo na igreja. A igreja perde a sua função primais, que é anunciar que Cristo morreu para nos conceder a vida eterna. E aí ele vai discursando aqui, ele vai dizer, estabelecendo ali, não sou só eu que estou falando, não. Nós temos os apóstolos lá em Jerusalém. Nós temos 500 pessoas, alguns já morreram por causa da perseguição, por causa da idade. Paulo está falando aqui, mais de 20 anos depois da morte do Senhor Jesus. Ele não está falando aqui 2 semanas, não, ele está falando mais de 20 anos. A carta de Coríntios aqui é escrita no ano 50 e pouco. Então, mais de 20 anos, mais ou menos, depois da morte do Senhor, que ele está falando isso aqui. Então, muitos já tinham morrido por causa da perseguição, por causa da idade. Mas outros continuavam vivos como testemunhas fiéis da ressurreição de Cristo. Então, ele fala que a ressurreição de Cristo tem uma evidência esmagadora. Muitas testemunhas para continuar validando. E, principalmente, eu sempre falo, uma das coisas que o Evangelho faz que é incrível. O Evangelho não pega as pessoas mais abastadas da sociedade que seguiam a Cristo, os mais importantes, para servir de testemunha da ressurreição. Podia pegar José de Arimateia, podia pegar Nicodemos. Os caras eram de famílias abastadas. Eles faziam parte do Sinédrio. Eles eram aristocratas. Diferenciar no meio do povo. Mas não foram eles que foram testemunha da ressurreição de Cristo. Quem foram as primeiras testemunhas? As mulheres. Lembra do texto da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantas pessoas haviam? Quantas pessoas havia na primeira multiplicação? 5.000? 5.000 o quê? 5.000 homens. As mulheres nem contadas foram. Estavam lá, mas nem contadas foram. Num contexto que as mulheres não eram contadas nem socialmente, quem vai ser as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? As mulheres. Contrariando toda a estrutura social, toda a estrutura histórica, tudo aquilo que havia na sociedade, a ressurreição de Cristo vai contrariar, para definitivamente, não. Ele poderia ter pegado caras diferenciados na sociedade, influentes na sociedade, para dizer que Cristo ressuscitou. Mas ele pega pessoas que definitivamente não faziam parte dessa estrutura. Pessoas simples. E aí começam a vir outros testemunhando a respeito. Nos 500 tinham gente importante da sociedade lá. Mas os primeiros são pessoas que nem na sociedade eram contados. Então isso é uma das provas que definitivamente houve sim a ressurreição do Senhor. Então Paulo fala isso para eles e continua explicando. E aí a partir do versículo 20, do versículo 12, ele começa a falar, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Ele começa a fazer um jogo de palavras. Ora, a mensagem do Evangelho é que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas vocês dizem que não houve ressurreição dos mortos. Ué, não estou entendendo. Fala uma coisa e desfala na frente. É contraditório. Ele começa a fazer um jogo de palavras mostrando que o discurso deles era totalmente incoerente. É igual o sujeito que diz que é crente, mas não vem na igreja. Diz que é nova criatura, mas continua andando do mesmo jeito que sempre viveu. Diz que recebeu o Espírito Santo de Deus, que recebeu a nova vida, mas continua vivendo a mesma vida, ele é a mesma pessoa de sempre. Era caloteiro, continua caloteiro. Era boca suja, continua boca suja.
Era um 7-1, continua um 7-1, não mudou nada. Não houve uma transformação de nada, em aspecto nenhum. Mas ele diz que é nova criatura. Não funciona. Os frutos de arrependimento seguem a pessoa, como João Batista falou. Produzam frutos dignos de arrependimento. Nós que produzimos, nós que trabalhamos, nos esforçamos. Aquele que era brigão agora fecha a sua boca. Aquele que batia a boca com todo mundo agora se guarda, se reserva. Então precisa haver uma mudança, é isso que determina se nós realmente nascemos de novo. Então ele está falando aqui. Então havia uma incoerência naquele discurso daquela igreja. E aí ele fala, se não houve ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, né, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, e a fé que vocês têm. Então ele está fazendo esse jogo de palavras aqui para mostrar a incoerência daquela igreja a respeito deste assunto. De como eles falavam uma coisa, mas criam em outra. E aí ele continua falando. Ora, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E se vocês ainda permanecem nos seus pecados, ainda mais os que adormecem em Cristo estão perdidos. Então, se não houve uma mudança, se não houve um novo nascimento, se não houve uma transformação, definitivamente, como vamos pregar? Como vamos mostrar para as pessoas que vale a pena seguir a Cristo, que nós nascemos de novo? O nosso testemunho não vale de nada. Se as pessoas veem que eu sou a mesma pessoa do passado, as pessoas vão dizer, o cara era dessa forma, se converteu, mas continua igual. Qual a transformação que ele diz? Não tem transformação. A nossa mensagem se torna vã. Então precisa haver essa transformação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se as pessoas não são transformadas, a mensagem perde o efeito. E aí ele fala no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, querido, definitivamente, se nós cremos isso, anunciamos isso, falamos isso, definitivamente, o Espírito Santo de Deus começa a brotar e queimar e arder no nosso coração. Porque nós começamos a falar de uma mudança de vida, daquilo que nós fazemos. De repente a gente olha para trás, eu não era uma pessoa tão ruim. Mas definitivamente, se não tivéssemos nos convertido, mesmo não sendo uma pessoa tão ruim, sendo uma pessoa legal diante da sociedade, morrendo sem aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não adianta ser bonzinho. Porque não é isso que determina a salvação. O que determina a salvação é crermos no Evangelho de Cristo, é crermos na ressurreição do Senhor, é crermos que Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna com Deus. Então, quando nós fazemos isso, é aí que vem a salvação através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo está falando com uma igreja que está com dificuldade de entender. Então, quando nós falamos ali que somos remidos e lavados pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a produzir frutos de arrependimento. Nós começamos a produzir novos frutos. Isso leva tempo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais fáceis isso acontecer. Tem pessoas que com coisas assim, que são uma mudança extraordinária. Eu tinha um amigo, ele acabou falecendo um tempo depois, mas ele, definitivamente, ele era alcoólatra, quanto mais, do cara que perdeu emprego, quase perdeu família, do cara que definitivamente andava sujo na rua, aquela coisa toda, ele chegou nesse ponto. E no dia que ele se converteu ao Senhor, bebia, droga, essas coisas todas, nunca mais colocou álcool na boca, nunca mais fumou maconha, nunca mais cheirou nada, nunca mais. Houve uma mudança real, total. Ficou com aspecto de alcoólatra, que era testemunha da vida, mas definitivamente, o nome dele era Aureliano, mas nós chamávamos ele de Lelo. Definitivamente, uma pessoa que teve uma transformação assim instantânea.
Não foi para centro de recuperação, não foi para nada. Definitivamente, era um cara que hoje bebia até cair e no outro dia, depois de aceitar Jesus, nunca mais botou um gole de álcool na boca. Era uma transformação total. Tem gente que não, eu conheço outros. Centro de recuperação, vai e volta, cai, não sei das quantas. E hoje estão caminhando no Senhor, estão andando no Senhor, estão firmes no Senhor. Mas toda hora lembra, não posso voltar lá atrás. Não posso dar mole, porque se dá mole, o mundo me chama. E está sempre vigilante. Por quê? Porque sabe que definitivamente a história dele lá no mundo foi muito severa, foi muito garrado lá. Então, definitivamente está se policiando o tempo todo. Mas cada um tem uma história. Mas se não há uma mudança de qualquer jeito, definitivamente, essa transformação não aconteceu. E é o que Paulo está falando aqui, é a essa igreja que tem dificuldade. E aí ele vai falar, a partir do versículo 21 aí, ele vai falar da obra que Adão fez pecando lá no Éden, se afastando de Deus. E aí quando ele morre, ele definitivamente, o seu corpo padece. Seu corpo vai se entrar em decomposição. Porque o que Adão era? Ele era simplesmente um ser vivente. Mas aí quando vem o segundo Adão, que é Cristo, quando ele morre, o corpo dele não entra em decomposição, porque ele ressuscitou dos mortos. Aquele que deveria entrar em decomposição também, não entra em decomposição, porque o segundo Adão, ele não é somente uma alma vivente, ele é um espírito vivo. É totalmente diferente. Então ele faz essa comparação desses dois Adão, que o primeiro Adão fracassou porque o pecado consumiu ele, porque o pecado faz isso, o pecado nos leva à morte, e a partir da morte o nosso corpo entra em decomposição. Mas Cristo, ao morrer, ele não passa por isso, porque ele é um espírito vivo, e aí ele vai e passa a viver para a eternidade com Deus novamente. E aquele tempo que passou aqui, tudo isso há uma transformação. E aí ele diz, lá no versículo 26, no versículo 25, não, versículo 24 melhor. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reúna até que tenha posto todos os inimigos debaixo do seu pé. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sustentará aquela que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam os mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Isso aqui era uma prática na igreja de Corinto. Tem uma religião hoje, que tem gente que pensa que eles são cristãos, mas eles não são cristãos não, tá, gente? Eles parecem, mas não são não. Eles batizam pessoas mortas, ou em nome de pessoas mortas. Isso é uma prática doutrinária deles. É justamente o que o apóstolo está falando aqui. Se vocês não acreditam na ressurreição, ponto, beleza. Então por que vocês batizam os mortos para que eles ressuscitem? Era outra contradição dessa igreja. Eles eram cheios de contradições, falavam uma coisa, mas procediam de outra. Não, mas meu pai morreu sem conhecer Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cerimônia e vou fazer um batismo em nome dele. Ué, mas se você não acredita na ressurreição, para que você vai fazer isso, infeliz? Você está se contradizendo. Ah, já que pelo sim, pelo não? Não, gente, não existe essas coisas. A responsabilidade da salvação ela é pessoal e intransferível. Cada um dará conta de si. Por mais que eu ame os meus irmãos, por mais que eu ame os meus sobrinhos, por mais que eu amasse meu pai, cada um, não posso salvá-los. Porque quem salva é a palavra de Deus embutida no coração através da palavra do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida da pessoa.
para que essa pessoa nasça de novo. Então o apóstolo Paulo está falando com uma igreja que está cheia de contradições, e ele está combatendo isso à luz da palavra, à luz da explicação. Então nós vemos o apóstolo Paulo aprofundando aqui. Então muitas das vezes as pessoas dizem uma coisa, não ofendendo alguém que possa ser, mas uma das coisas que existe é batismo de criança. Se nós acreditamos que a criança nasce inocente, até ter conhecimento e domínio do bem e do mal, quando nós batizamos as crianças, nós estamos sendo contraditórios. Também. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que crer e for batizado será? Isso é uma primícia do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Está dizendo quem for batizado para crer? Não. A palavra está dizendo quem crer e for batizado. Eu preciso crer para me batizar. Não adianta minha família crer. Não adianta meus pais crerem. Eu preciso crer. Eu preciso tomar a decisão. Que a decisão, como eu falei, ela é pessoal. Então havia essas contradições também na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está trazendo aqui para combater essas contradições. E aí ele segue aqui. E aí a partir do versículo 30. Ele vai falar aí. E porque também expomos agora o perigo a toda hora. Dia após dia morro e afirmo, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se porém como homem eu lutei em Éfeso contra feras, e qual proveito se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos? É assim que as coisas acontecem? Não, não é assim. A vida não é só aqui. Aí ele diz, cuidado, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltemos à sobriedade como convém, não pequem, porque algum ainda que não tem conhecimento de Deus, digo isso por vergonha de vocês. Tem uns que querem viver a vida como se nada tivesse acontecendo, como não teria amanhã, como não teria juízo, o juízo final, que não teria lá, né, o Senhor chamando a cada um de nós a prestar conta. Tem gente que vive assim, como se a vida tivesse uma finalidade aqui. Não, nós vivemos para dar contas ao Senhor. E aí ele chama a atenção. E aí muitas das vezes nós começamos a andar com pessoas que definitivamente só esperam neste mundo. Lembra que ele falou, se nós esperarmos só neste mundo, nós somos mais infelizes dessa terra. Precisamos entender que o Senhor tem preparado o melhor para nós, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então o apóstolo Paulo está dizendo a uma igreja que está desesperançosa, e aí começaram a andar com pessoas que começaram a falar, não rapaz, vamos viver o aqui e agora, o que vale é aqui e agora. Ele falou, cuidado com quem vocês andam, cuidado com aquilo que vocês costumam ouvir, cuidado com aquilo que vocês costumam ver lá na internet. Discurso bacana, discurso legal, gente boa, parece palavra de Deus, mas não prega arrependimento, não prega renovação, não prega integridade, só prega oba-oba legal. Não é palavra de Deus, como eu falei, se não prega arrependimento genuíno, se não prega a transformação do indivíduo, definitivamente pode ser qualquer outra coisa, menos palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mudança. Porque Jesus definitivamente, ele veio aqui na terra para pregar a mudança. Qual era a pregação de João Batista antes de Jesus? Arrependei-vos. Mudem de vida. João Batista falava. João Batista definitivamente ia ser o cara mais excluído da nossa época. Ia ser o cara que não ia ter curtida nenhuma. O discurso de João Batista era, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista não ia ser popular. João Batista ia ser o cara excluído, ia ser o cara que definitivamente ninguém ia gostar, porque era um discurso duro. Mas o discurso dele era duro e o povo ia no deserto para ouvir o cara, porque ia atrás da verdade. Era assim. E aí Jesus vem. Qual é o discurso de Jesus? Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, primeira mensagem pregada. Qual é o discurso? Arrependei-vos. Os discípulos andando, Filipe,
arrependei-vos. Paulo pregando, arrependei-vos. Timóteo pregando, arrependei-vos. E assim sucessivamente. E com a nossa mensagem hoje, arrependei-vos. Se não prega isso, querido, não é a igreja de Cristo. Porque a mensagem continua, o discurso não mudou. A igreja hoje é outra coisa, nós temos outras coisas aqui, nós temos outra estrutura, diferente da igreja primitiva. Mas a mensagem continua a mesma. A estrutura pode mudar, mas a mensagem não. Se a mensagem mudou definitivamente, não é o evangelho de Cristo. Tudo pode mudar, aparência, o jeito, não interessa. Mas se a mensagem mudou, é outra coisa, menos evangelho. Porque o evangelho ele não muda, ele permanece o mesmo. Arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. Continua igual. E aí ele vai falar com essa igreja. O nosso sofrimento aqui neste mundo, ele não é vão. Existe uma recompensa que o Senhor tem preparada para cada um de nós. E aí ele vai falando do perigo de nós andarmos com más companhias, com conversas que muitas das vezes nos corrompem, com conversas que muitas das vezes nos faz perder o alvo da nossa salvação. E aí eu estava lembrando lá do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali há uma evolução. Eu estou andando com o ímpio. Faz parte da vida. Eu vou pegar o ônibus todo dia, está cheio de ímpio. Vou andar na cidade, está cheio de ímpio. Estou andando. Não tem problema. Faz parte da vida. Só que aí eu vou me deter. Eu vou parar para conversar com esse ímpio. Eu vou começar a ouvir o que ele está falando. Há uma progressão. Aí eu ouvi tanto esse ímpio, eu vou ouvir tanta conversa dele, que aí eu vou chegar e vou me assentar para zombar da igreja. Vou me assentar para zombar do evangelho que prega a verdade. Há uma progressão. Se eu começar a dar ouvido a essas falsas mensagens, a esses falsos profetas. Andar, eu vou ter que andar com ímpio porque faz parte. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas quando eu paro para conversar e paro para ouvir e começo a ser influenciado, daqui a pouco eu vou estar sentado na roda dos escarnecedores. E qual é o fim que o primeiro salmo diz lá? O ímpio vai perecer. E quem senta com eles também. Então nós precisamos saber com quem nós andamos. Nós precisamos nos separar. Porque essa é a mensagem do evangelho. Nós estamos aqui para fazer diferença, para influenciar e não para sermos influenciados. Porque Cristo andou com tudo quanto era tipo de pessoa. Mas ele exercia influência sobre as pessoas e não era influenciado por elas. E é isso que nós precisamos fazer. E aí, avançando aí, a partir do versículo 35, ele vai entrar ali num grande embate. E aí ele vai dizer, no versículo 36, ele diz assim: insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando semeia, você não semeia o corpo, que, a não ser que um simples grão, como o grão de trigo ou qualquer outra semente, mas Deus dá o corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá ao seu corpo o apropriado. Paulo começa a falar aqui na questão de que ele estava falando: Paulo, tudo bem, vamos supor que as pessoas vão ressuscitar, que há a ressurreição dos mortos. Mas quando eles ressuscitarem, de que forma vão ressuscitar? Imagine o cara que foi morto e foi degolado, perdeu a cabeça. Como é que esse cara vai ressuscitar? Tipo mula sem cabeça? O cara passou lá no moedor de carne, foi todo triturado. E aí, como é que ele vai ressuscitar? Aí o apóstolo Paulo está falando: insensatos. Isso aqui corrompe com o tempo. A gente morre daqui a 3 dias, a gente está fedido. Tem gente que se acha muito, né?
Mas a gente, quando entra em decomposição, gente, ninguém nem fica perto. O corpo humano é tão ruim, não sei se vocês sabem, o crocodilo ele não gosta de comer corpo de gente, não. De tão ruim que é. O crocodilo, quando ele mata um ser humano, ele desce, bota no fundo do pântano para apodrecer no pântano para comer depois. Porque a carne humana é ruim. Não sei se vocês sabem desse detalhe. Nem o crocodilo gosta de comer carne humana. Ele bota para apodrecer para poder comer. De tão ruim que ela é. Então tem gente que se acha muito, o apóstolo Paulo está falando, gente, vocês não estão entendendo nada. Nós temos um corpo corruptível que fica doente. Que se você pegar uma doença na mão, se não cuidar, e aquela doença for, evoluindo, você tem que amputar o membro. Porque aquilo vai apodrecendo. E arrisca você perder o membro todo. De tão vulnerável que nós somos. Você acha que nós vamos poder dar a vida eterna com Deus, com esse corpício aqui? Que apodrece? Que fica doente? Não. Eu estava falando ontem lá embaixo, respondendo uma pergunta, justamente sobre isso aqui. Moisés, quando foi na presença de Deus, ele só viu o vulto de Deus. E Moisés, quando desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para o semblante de Moisés, para o rosto de Moisés, porque ele estava brilhoso, só dele ver o vulto do Senhor. Ele não viu Deus, não, ele só viu o vulto. Devido à glória da manifestação de Deus, o rosto dele ficou impactado, luminoso, que as pessoas tinham dificuldades, era como olhar para o sol de intensidade. Só viu o vulto. O cabelo dele voltou totalmente transformado, brilhante, porque ele viu o vulto da presença de Deus. Aí você acha que esse corpo vai aguentar vermos Deus? Não. Aí o apóstolo Paulo fala aqui nesses versos, quando o Senhor vir buscar a igreja, aqueles que já dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. Mas não vão ressuscitar com aquele corpo que eles morreram. Eles vão receber um novo corpo. Não um corpo natural e físico, porque esse corpo natural e físico pertence a essa terra. O homem foi formado do quê? Do pó na eternidade, na vinda do Senhor, céus e terra vão. Por isso que esse corpo não pode herdar a vida eterna. Porque esse corpo nos liga a essa terra, e essa terra vai perder a validade, ela tem uma data de validade, ela vai passar. Então, para nós herdarmos a vida eterna com Deus, receberemos um novo corpo. Aqueles que ressuscitarem, ressuscitarão primeiro, que já dormem no Senhor, vão receber um novo corpo, e nós os que estivermos vivos. O apóstolo Paulo fala isso na esperança de que Cristo vai voltar na época dele. Ele fala, nós os que estivermos vivos seremos transformados num novo corpo. Sem dor na coluna, sem dor no joelho, sem ficar com problema na vista. Cara, teremos um corpo perfeito. Tem gente dando glória a Deus aí, sem dor, sem nada. Mas essa é a nossa esperança. Quando o Senhor se manifestar para buscar a sua igreja, nós teremos um corpo segundo o corpo dele, para podermos entrar na glória. Porque este corpo não pode herdar a glória eterna. Ele é um corpo perecível, ele tem data de validade. A pessoa vai envelhecendo, Eu vou citar um caso aqui muito conhecido. O Oscar Niemeyer viveu acho que 104 anos. Ele morreu com falência múltipla dos órgãos. Ele não teve doença nenhuma. Nenhuma. E ele é contrário a tudo que os médicos dizem, Ele fumou até 100 e tantos anos. Bebia todo dia, todo dia. Era contrário. E viveu 104 anos. Só que ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Definitivamente. Foram parando. A data de validade acabou. Foi falhando. Naturalmente. Porque tem uma data para viver. Tem um tempo. Porque nós somos perecíveis por causa do pecado. O pecado fez isso com esse corpo. A alma continua, mas esse corpo, ele não dura para sempre. Ele acaba. Porque ele pertence a essa terra, pó da terra.
Aí no dia que o Senhor nos despertar, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, receberemos um novo corpo. E nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos naquele grande e terrível dia, vamos ser transformados num corpo glorioso, assim como o corpo dele é glorioso, para podermos entrar na eternidade. Querido, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Todas as coisas aqui vão passar, tudo vai acabar, mas quando o Senhor se manifestar nas nuvens e nós pudermos ver, nós teremos um novo corpo para podermos herdar a vida eterna. Porque esse corpo, como eu falei, ele é perecível, ele pertence a essa terra, e como essa terra vai passar, nós não podemos entrar com ele. E aí eu sempre digo, é por isso que eu sou doador de tudo quanto é órgãos. Porque eu não vou precisar de um corpo depois. Para que eu vou levar meu fígado, meu coração, meu pulmão? Não preciso levar nada, gente. Tem gente que fala assim, não posso doar os órgãos do meu ente querido, porque depois o que vai acontecer? Como é que ele vai ressuscitar? Lê aqui, filho. Não vai precisar de nada. Não vai precisar de nada. Nós teremos um corpo transformado. Aqueles que morreram terão um novo corpo glorioso. Então você pode doar tudo. Eu já falei com a esposa, já falei aqui. Se alguém no dia que eu morrer tiver alguma dúvida, fala lá, tem uma mensagem do pastor Jorge que ele falou de púlpito lá, está gravado, está registrado. Pode doar. Cabelo não tem, né? Mas tudo bem. Pode doar os órgãos todos, né? Ossos, até o esqueleto lá para a faculdade, doa tudo. Porque não vou precisar de nada disso na vida do Senhor. Eu vou ter o corpo que Ele escolheu para mim. É Ele que dá esse corpo. A gente planta a semente, mas quem faz a semente crescer é quem? É o Senhor. E aí ele está explicando aqui que isso aqui, ele fala, gente, a corrupção não pode herdar aquilo que é incorruptível, que é a eternidade. O que é perecível não pode herdar aquilo que dura para sempre. É incompatível. Por isso que nós precisamos de um novo corpo. Um corpo que vai viver a eternidade, que vai durar diante da presença do Senhor, que vai aguentar a manifestação do poder de Deus. Porque Ele é santo e nós somos pecadores, porque Ele vive para sempre, e nós não, nós somos temporais. Por isso que vamos receber um corpo glorioso, para podermos entrar na glória do Senhor. Se isso não acontecer, definitivamente não temos como suportar a presença do Senhor. Então, quando nós estamos aqui, e aí nós vamos andando, e caminhando, e vamos recebendo os corpos, e aí lá na eternidade, quando chegarmos na presença do Senhor, nós vamos viver. Quando tocar a última trombeta, e é lá no final, ele vai dizer, a partir do versículo 51, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui, ele está falando de morrer, né? Em um momento, num abrir e fechar de olhos, quantos segundos leva isso? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo, que fica podre, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão.
Então, querido, quando nós formos transformados, num estalar de dedos, num piscar de olhos, que é muito rápido, que não dá para descrever. Pastor, como vai ser isso? Aí não dá para definir, gente, que a nossa mente não tem essa capacidade toda. Mas é o poder de Deus manifesto, que a nossa mente é limitada. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa morre, a pessoa vai para onde? Alguém já te fez essa pergunta? É porque a gente está falando de tempo. Nós vivemos no tempo Cronos. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Nós estamos falando de Cronos. É onde nós estamos. Vou botar uma data redonda aqui para a gente fazer um cálculo. 1500 é o ano do descobrimento do... Quantas coisas aconteceram nessa história? 523 anos. Quantas mudanças? Tempo à beça. É isso para Deus. Menos do que isso. E aí? Você acha que a pessoa está em algum lugar? Não existe onde, existe quando. É a pergunta que você tem que fazer. Porque para Deus não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. É que a gente trabalha com a mente limitada quando a gente conta os dias, os anos, os meses, os séculos, os milênios. Mas Deus está além disso, gente. A terra sendo criada, Adão no jardim do Éden, hoje, qual a diferença para Deus? Nada. Não tem diferença. Ele é. Ele não foi, ele não vai ser, ele é. Então as pessoas estão aonde? Estão. No é. Sempre. Ontem, hoje, sempre. Então, quando a nossa mente começar a entender essas coisas, aí a gente vai começar a entender o que é a transformação do corpo corruptível para o corpo incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal. Eu dizia aqui ontem, nós não seremos eternos, gente, tá? Muita gente pensa que o homem é eterno ou vai ser eterno. Não, nós vamos ser imortais. Eterno só Deus. Deus é o eterno, artigo definido, só existe Ele. Demais todos imortais. Anjos imortais, demônios imortais, Satanás imortal. Deus é o eterno. Por quê? Para Ele não existe tempo. Ele é atemporal. Então não fique preocupado onde a pessoa está. Porque ela está em Deus. E Deus é eterno. E Deus está na eternidade. Aí no dia que essa terra aqui acabar da data de validade, e o Senhor se manifestar nas nuvens, aí definitivamente nós vamos desfrutar desse tempo, que não dá definitivamente para mensurar como vai ser. Porque a nossa mente é muito pequena para entender essas coisas todas. Se eu estou tentando explicar aqui, e aí você começa a dimensionar essa grandeza, eu estou dando uma explicação que, assim, definitivamente, ela é muito simplória diante da realidade que isso é. Para você ter uma ideia de como os 500 anos que a gente vive de história do Brasil é simplesmente um estalar de dedos. Ou muito menos do que isso, na verdade. O apóstolo Pedro, só para a gente terminar, para ele fazer uma alusão do que seria um possível entendimento da gente entender o tempo de Deus, ele fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é para a gente ter uma ideia de tempo. Só que não é isso não, gente. 1 bilhão de anos é como 0,1 centésimo de segundo, para você ter uma ideia.
Que não dá, é muito menos do que eu estalar os dedos. Para você ter uma ideia. Do que é a eternidade. Não dá para se perceber com a mente humana. Mas aí quando a gente tiver esse corpo transformado, essa mente transformada, a gente tiver a mente de Cristo, e nós vamos saber de todas as coisas, aí nós vamos entender o que Ele quer de nós. Então, querido, na segunda vinda do Senhor, não tema, não se preocupe, você receberá um corpo, que ele vai ser o corpo semelhante ao corpo do Senhor, para vivermos a eternidade com Ele. Nós que estivermos vivos nesse dia, seremos transformados. Aqueles que já descansam no Senhor, eles também receberão um corpo glorioso. E aí lá na eternidade nós vamos desfrutar da presença do Senhor. Então, querido, se prepara. Seja firme e inabalável. Fique atento aos sinais que vão se manifestando a cada dia. A cada dia o Senhor vai dando sinais de que a vinda dele está perto. Nós vamos a cada dia vendo a nossa sociedade se transformar para pior. Os cientistas na década de 60, eles acreditavam conforme a ciência fosse avançando, nós nos tornaríamos uma sociedade melhor. Inocente, sabe de nada. Cada vez mais o homem evolui, pior ele vai ficando. Mais medíocre, mais mesquinho. As guerras simplesmente são para ganhar dinheiro. Estão nem aí com quem morre, com quem perde tudo. O que vale é o dinheiro. Vender armas. Como é que se vende um produto? Criando uma necessidade. Os países fabricam muitas armas. Qual é o único jeito de você botar essas armas para fora? Vendendo. Vamos fazer uma promoção. Como é que se faz uma promoção de armas? Vamos inventar uma guerrinha, gente. Aí nós pegamos um país, criamos uma guerrinha. E vendemos nossas armas. Afinal, nós temos produção em massa. Aí fica esse discurso daqui, discurso dali. Um finge que está brigando com o outro. Mas todo mundo está enchendo o bolso. Aí definitivamente o apóstolo Paulo acertou em cheio quando ele escreve a Timóteo. Timóteo, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males nessa vida. É assim, queridos. Isso são sinais de que o homem está se distanciando cada vez mais de Deus. E que a vinda do Senhor está próxima. Então se prepare, igreja, para se encontrar com teu Deus. Vamos nos colocar de pé. Aquela canção que a gente cantou, tocou lá na hora do ofertório, nós vamos cantar aquela canção que diz que eis que tudo novo se fez. Tudo se fez novo. Novos céus e nova terra eu posso ver. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Esse é o desejo do nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo a vinda do Senhor, não por medo, mas